Olá, este é o Dr. Todd Grande. Hoje vou analisar o caso de Ashton Sachs. Começarei com o contexto deste caso, passarei para a cronologia do crime e, então, oferecerei minha análise. Ashton Colby Sachs, nascido em 20 de abril de 1994, morava na Califórnia. Seu pai, Brad, era um campeão de surf e sua mãe, Andra, era uma investidora imobiliária. Os pais de Ashton eram extremamente ricos. No fim, eles valeriam cerca de 80 milhões de dólares. A história do relacionamento entre Ashton e sua mãe é importante para a história, então vou abordá-la aqui. A mãe de Ashton, Andra, era uma empresária muito astuta, mas teve um começo humilde. Ela iniciou a carreira, entregando batatas fritas para lojas de varejo. Posteriormente, ela se formou em negócios e trabalhou para uma empresa que vendia circuitos integrados. Em 1994, ela fundou sua própria empresa de venda de semicondutores. Andra obteve contratos governamentais devido ao seu status de minoria. Ela era judia e mulher. Ela até chamou seu negócio de eletrônicos da minoria. Uma vez, quando estava em uma feira de comércio de computadores, ela conheceu um homem chamado Brad Sachs e eles se envolveram romanticamente. O casal se casou em 1991. Eles moravam em Pacific Palisades e gerenciavam diversos negócios, como uma empresa de telemarketing. O casal teria 4 filhos, Miles, Ashton, Alexis e Sabrina. Andra e Brad seguiram expandindo seu império empresarial. Em 1998, eles adquiriram um serviço de internet digital subscriber line chamado Flashcom e obtiveram 15 milhões de dólares em capital de risco. A família se mudou para uma casa à beira-mar de 540 metros quadrados em Huntington Beach. Em 28 de abril de 1999, um desastre inesperado atingiu a família. Brad estava viajando e Andra estava trabalhando. Ela deixou Alexis e Sabrina com uma babá hispano-falante de 28 anos chamada Lorena. Por volta das 10 da manhã, Lorena notou que Alexis, de 2 anos, estava no deck próximo à banheira de hidromassagem. Ela pegou Sabrina, de 16 meses, de uma cadeira alta e foi buscar a irmã mais velha. Segundo Lorena, Alexis estava chutando, se contorcendo e fazendo birra e derrubou Sabrina na banheira de hidromassagem. Em vez de tirar Sabrina da banheira de hidromassagem, Lorena contatou seu marido que estava no andar de cima da mesma casa. Ele tirou Sabrina da banheira de hidromassagem enquanto Lorena ligava 911. Infelizmente, o operador não falava espanhol e isso atrasou a resposta de emergência. Sabrina foi levada por socorristas ao hospital de Huntington Beach, onde foi declarada morta. A família estava compreensivelmente devastada. Brad culpou sua esposa e pediu o divórcio. Ele a chamou de mentalmente desequilibrada, maníaca, imprevisível e incapaz de pensamento racional. Andra também estava insatisfeita com Brad. Ela disse que ele era negligente e só se interessava por golfe, surf, tocar bateria e negócios. Ela estava preocupada porque ninguém na casa havia sido tratado por um conselheiro de saúde mental, mesmo que a morte de Sabrina tenha causado trauma para todos eles. Em setembro de 1999, Brad demitiu Andra da Flashcom porque ela tinha um problema de raiva e entrava em fúrias. Após o divórcio, Brad recebeu US$ 800 mil. Andra recebeu 9 milhões de dólares da Flashcom. A empresa não conseguiu sobreviver a essa perda massiva e faliu menos de um ano depois. Brad e Andra chocaram as pessoas com o quão acrimonioso foi o divórcio deles. Eles passaram de um casal amoroso a se odiarem. Uma coisa era certa, eles nunca iriam se reconciliar. Em março de 2000, o casal reatou. Eles não se casaram de novo, mas se viam como amantes outra vez. Em 2007, em busca de uma substituta para sua filha morta, Sabrina, Andra viajou para a Rússia e adotou uma pequena menina chamada Lana. Ela não planejava adotar mais ninguém, mas decidiu adotar também o irmão da menina, Landon. Então agora Ashton tinha 4 irmãos, Miles, Alexis, Lana e Landon. Em março de 2009, a família mudou-se para uma mansão de 870 metros quadrados com 6 quartos, 3 andares, situada numa colina. Na 32.265 Pepper Tree Band, em San Juan Capistrano. Eles pagaram $2,5 milhões pela casa no condado de Orange, que havia sido retomada por um banco 7 meses antes. No momento em que estou fazendo este vídeo, a casa vale mais de $6 milhões.
No outono de 2013, Andra enviou Ashton para Seattle, Washington, para estudar em uma faculdade comunitária. Ela comprou para ele um condomínio de $233 mil e um Toyota Prius branco. O irmão de Ashton, Miles, frequentou uma faculdade de 4 anos no mesmo estado. Brad e Andra continuaram a morar na mansão junto com Alexis, Lana e Landon. Ashton não se adaptou bem à faculdade comunitária. Ele abandonou os estudos e passou seu tempo fumando maconha e jogando videogames como League of Legends e World of Warcraft. Agora, passando para a linha do tempo do crime. Em 9 de fevereiro de 2014, por volta das 2 da manhã, a irmã de Ashton, Lana, ligou para o 911 após ser instruída a fazer isso por sua irmã, Alexis. Tiros foram ouvidos na mansão em Pepper Tree Bend. Eis o que a polícia descobriu durante a investigação. Um atirador entrou na mansão e abriu fogo, atingindo 3 membros da família. Brad, de 57 anos, e Andra, de 54, foram mortos a tiros. Entre eles foram atingidos 22 vezes. Landon, de 8 anos, sofreu um tiro. Ele estava paralisado do peito para baixo. Alexis, de 17 anos, foi alvejada uma vez, mas não foi atingida. Lana, de 15 anos, não foi atacada. A arma de fogo usada era de calibre 22 longo rifle, mas nenhuma foi recuperada. As vítimas sobreviventes não conseguiram identificar o perpetrador. Câmeras de segurança flagraram um Toyota Prius branco, indo em direção à mansão antes do tiroteio e partindo em alta velocidade depois. A polícia descobriu que Ashton possuía um Toyota Prius branco. Ele havia contatado uma empresa de transporte de automóveis para pegar o carro em San Juan Capistrano e entregá-lo em Seattle, Washington. A polícia o encontrou e revistou em Seattle. No porta-malas, encontraram um rifle Ruger calibre 22. Era a arma do crime. Os registros telefônicos mostravam que o celular de Ashton estava próximo à mansão de seus pais no momento do tiroteio. A polícia confrontou Ashton em 6 de março de 2014. Ele inicialmente negou ser o assassino, mas depois admitiu que fez isso. Aqui está a história que ele forneceu à polícia. Em 8 de fevereiro de 2014, Ashton dirigiu seu Toyota Prius por 20 horas de Seattle a San Juan Capistrano. Ele estacionou por algumas horas em um prédio comercial pertencente à sua mãe. Ele então dirigiu até a mansão, pulou o muro e entrou por uma porta destrancada por volta da 1h30 da madrugada. Ele passou 15 minutos subindo as escadas e andando de um lado para o outro, tentando decidir o que fazer. Depois disso, ele realizou o tiroteio e dirigiu seu Toyota de volta para o prédio comercial. Ele pegou um táxi para o aeroporto John Wayne e voou para Seattle. Para ocultar seus movimentos, Ashton contratou uma transportadora para buscar o Toyota. Ashton foi preso e acusado de 2 homicídios e 2 tentativas de homicídio. Em 20 de setembro de 2016, após demitir seu advogado, Ashton surpreendeu o tribunal ao se declarar culpado. Ele recebeu 2 prisões perpétuas sem possibilidade de condicional, mais 100 anos por usar uma arma no crime. Agora, passando para minha análise, aqui estão meus pensamentos sobre algumas áreas que se destacaram para mim, neste caso. Item número 1. Antes de confessar os assassinatos, Ashton não tinha antecedentes criminais. Ele foi descrito como hiperativo, buscando atenção, sádico, um encrenqueiro que adorava pregar peças, possuindo um senso de humor distorcido, incapaz de tolerar a palavra não, e possuindo 0 tolerância à frustração. Ele foi pego na escola com uma faca e era conhecido por atirar em pássaros. No verão de 2013, após terminar com sua namorada, Ashton consumiu uma quantidade excessiva de comprimidos na tentativa de suicidar-se. Item número 2. Parece claro que o principal relacionamento contencioso na vida de Ashton foi o que ele teve com sua mãe. Vamos dar uma olhada mais de perto em Andra. Na adolescência, sua família enfrentou dificuldades financeiras passageiras quando residiam em San Diego. Eles vendiam uma casa enquanto tentavam comprar outra. Isso os deixou com pouco dinheiro. A família teve dificuldade em colocar comida na mesa por cerca de 1 semana. Essa experiência teve um impacto profundo em Andra. Ela disse aos amigos que isso nunca aconteceria com ela. Ela nunca permitiria ficar sem dinheiro. Andra foi descrita por muitas pessoas como bem-intencionada e uma mãe amorosa, mas até mesmo alguns de seus apoiadores a criticaram. As pessoas diziam que ela era masculina,
Agressiva, intimidadora, sem escrúpulos, impiedosa, cruel, uma chacal sem alma e uma bruxa insensível. Com 1,80 metros de altura, ela era tão imponente quanto Xena, a princesa guerreira. Novamente, algumas dessas descrições vieram de pessoas que gostavam dela. Andra passou de batatas fritas para chips de computador para ter um chip no ombro. Durante sua carreira, ela criou uma estratégia criativa de gestão financeira para ocultar seus bens de pessoas que ela achava que estavam atrás de seu dinheiro. Há uma sensação de que ela era um pouco paranoica sobre isso. A maioria dos ativos estava em nome de empresas, nada no nome de Brad. Andra afirmou que se recusava a dividir seu dinheiro com um homem. Ela exigia controle absoluto de tudo, em todos os momentos. Há uma longa história de disputas entre Andra e seus inquilinos, o governo e associados comerciais. Antes de morrer, ela passou por várias derrotas. O estado da Califórnia estava tentando cobrar $688 mil que ela devia em impostos. O patrimônio falido da Flashcom, a empresa que ela havia comprado com Brad há muito tempo, estava procurando seus $9 milhões de volta. E Andra estava em uma disputa potencialmente cara, envolvendo uma empresa que ela possuía em Baja, Califórnia. 2 semanas antes de ser assassinada, Andra fez arranjos para reduzir de tamanho vendendo a mansão e comprando uma casa à beira-mar de $1 milhão. Em Coronado. A casa tinha apenas 195 metros quadrados. Ainda um lugar grande, mas comparado ao que ela estava habituada, era um degrau bem menor. Além das tensões financeiras, Brad havia sido diagnosticado com Parkinson e seu funcionamento se deteriorava rapidamente. Item 3. A comunicação entre Ashton e sua mãe sugere que a relação deles estava se deteriorando antes dos assassinatos. Em agosto de 2013, Andra enviou uma mensagem de texto para Ashton. Você é muito ingrato para uma mãe maravilhosa. Eu realmente não te devo nada. Você precisa amadurecer. Em outubro, ela insinuou possíveis problemas financeiros quando escreveu: depositamos dinheiro na sua conta bancária, mas por favor gaste devagar. Em novembro, Andra pediu ao seu filho para parar de jogar videogames tanto. Em resposta, ele reclamou de ter que arrumar um emprego de meio período e chamou seu irmão Miles de bichinho de estimação da mãe. 2 dias antes dos assassinatos, Andra reclamou para Ashton que ele esqueceu o 57º aniversário de seu pai. Ashton respondeu: eu esqueci o aniversário dele tanto quanto ele esqueceu que tem um filho. Item número 4. O principal mistério neste caso é o motivo de Ashton. Aqui está o que eu acho que aconteceu neste caso. Isso é apenas uma teoria, minha opinião. Ashton era egocêntrico, impulsivo, buscava atenção, sádico, frio, insensível, preguiçoso, hedonista, materialista, manipulador, enganador, carismático, tinha um senso de direito e era extremamente assustador. Antes de largar a faculdade, ele escreveu um trabalho sobre o caso dos irmãos Menendez. Este foi um caso de 2 irmãos em Beverly Hills que mataram seus pais ricos com espingardas em 1989. Muitas pessoas acreditam que eles tinham um motivo financeiro para o crime, porque eles fizeram uma farra de gastos após os assassinatos. Ashton parecia muito animado com este caso. Ele recebeu um A no trabalho que escreveu sobre isso. Talvez este trabalho tenha sido atribuído em uma aula de justiça criminal. Independentemente de sua origem, Ashton viu a tarefa mais como um exercício de planejamento de carreira do que uma experiência de aprendizado. Andra era uma mãe implacável e dominante. Ela estava cansada da preguiça e do excesso de jogos de Ashton. Isso teria sido muito perturbador para ela se ela descobrisse que ele abandonou a faculdade. Ashton não queria ter essa confrontação e ele tinha muito ressentimento em relação aos seus pais. Ele planejou os assassinatos com antecedência de 4 a 5 dias, na esperança de ser libertado da prisão caso fosse pego. Ele leu artigos na internet sobre homicídio doloso, defesa por insanidade e liberdade condicional. Depois de matar seus pais, ele atirou em seu irmão e atirou em sua irmã, talvez simplesmente para causar mais dor. Antes de ser suspeito, Ashton visitou seu irmão Landon no hospital e compareceu ao funeral dos pais. Ele até falou no funeral, dizendo que seus pais eram incríveis e perfeitos. Sua mãe era sua heroína. Depois que ele confessou, a polícia perguntou ao Ashton por que ele fez isso. Ele disse: eu não tenho um motivo, apenas muitos problemas.
Quando perguntado o que ele estava pensando durante o crime, Ashton disse: "Eu estava como se não fosse eu mesmo. Eu era algo distorcido." Ashton culpou seus pais pelos sentimentos de depressão e sua vida bagunçada. Ele acreditava que eles não o levaram a sério quando ele tomou uma overdose de pílulas e reclamou que ele era a criança menos favorita da família. No final, eu acho que este foi um caso de ressentimento desenfreado. A falta de empatia dele e o alto nível de sadismo permitiram que o ódio de Ashton fosse expresso sem restrições. Ele não pensava em seus pais como seres humanos e gostava da ideia de vê-los sofrendo. Mesmo agora, ele pode sentir prazer em saber que seus pais pagaram o preço final pelo que ele acreditava ser errado da parte deles. Quando eu estava conduzindo minha pesquisa sobre este caso, eu li muito sobre documentos judiciais não diretamente relacionados às ações de Ashton. Como li documentos que abordavam a disputa que Andra teve com a Flashcom, os 9 milhões de dólares e todo aquele assunto. Ela recebeu diversas reclamações de várias pessoas, incluindo inquilinos. Andra não tinha popularidade. Ela parecia se inclinar quase como enganar as pessoas para tirar coisas delas. Ela foi uma das maiores sonegadoras de impostos da Califórnia. Ela até estava na lista de maiores sonegadores de imposto. Então ela não era uma pessoa popular. Muitas pessoas achavam que Andra e Brad eram simplesmente desonestos. Eles não eram boas pessoas. Eles foram acusados de enganar as pessoas e tirar dinheiro delas repetidamente. Um fluxo incessante de reclamações. A relação de Andra com o dinheiro é bem curiosa. Às vezes, ela parecia ser avarenta, como se tivesse cuidado com quanto gastava. Mas em outros momentos, parecia que ela realmente não se importava, como quando comprou uma mansão, comprou um condomínio e um carro para o Ashton. Ela também se envolveu em vários conflitos desnecessários. Ela poderia ter evitado a maioria, se não todas, dessas disputas. Muitos desses foram causados porque ela não pagou a alguém o dinheiro que devia, ou pelo menos eles acreditavam que era devido. É quase como se o medo dela de não ter dinheiro, que começou quando ela era adolescente, não se traduzisse em uma gestão eficiente do dinheiro. Havia uma desconexão entre o medo e a expressão final desse medo. Isso me faz questionar se Andrea poderia ter tido traços de personalidade obsessivo-compulsiva. Talvez ela até tivesse o transtorno obsessivo-compulsivo. Eu não sei. Esse é um transtorno de personalidade. Difere do transtorno obsessivo-compulsivo, transtorno obsessivo-compulsivo. São classificações separadas. Há muita comorbidade, então é comum se uma pessoa tem transtorno de personalidade obsessivo-compulsivo que ela teria transtorno obsessivo-compulsivo, como muitas pessoas têm ambos, mas eles são, novamente, separados. São distúrbios separados. Com transtorno de personalidade obsessivo-compulsivo, vemos uma pessoa que está preocupada com regras, perfeccionista, excessivamente dedicada à produtividade, inflexível, se recusa a delegar tarefas, tem um estilo de gastos mesquinho e tende a ser rígida e teimosa. Andra pode ter se visto como alguém com alto grau de consciência, como se fosse autodisciplinada, competente e responsável, mas na realidade ela pode não ter sido. O transtorno de personalidade obsessivo-compulsivo está positivamente associado a apenas uma das facetas da consciência, a busca pelo sucesso. Então, isso explicaria como Andra conseguiu realizar muitas coisas, mas ela também estava tendo muitos outros problemas que normalmente alguém com alta consciência não teria. No modelo de 5 fatores, o transtorno de personalidade obsessivo-compulsivo não está relacionado com a abertura para experiências. Está associado a baixa extroversão, baixa afabilidade e alta neuroticismo, especialmente raiva. Existe um subtipo agressivo deste transtorno que é caracterizado por comportamento vingativo, hostil e dominante. Pessoas com este subtipo estão sempre entrando em discussões. Não há como saber se Andra tinha transtorno obsessivo-compulsivo ou se ela tinha com este subtipo, mas este transtorno explica muito do comportamento dela, incluindo a maneira como ela lidava com dinheiro. Talvez ela apenas apresentasse traços de personalidade obsessivo-compulsiva, como citei anteriormente. Então, ela pode não ter se qualificado para o transtorno, mas ela tinha muitas das características deste construto de personalidade. Ela parecia ter alta consciência, mas na verdade não tinha. Então, é um caso interessante. A relação dela com o dinheiro, eu já vi isso muitas vezes antes, certo? Onde uma pessoa tem um medo cedo em sua vida.
Neste caso, Andra tinha medo de não ter dinheiro, mas pode ser qualquer medo. E a reação que eles têm para tentar corrigir o medo, para tentar enfrentar o medo, acaba sendo destrutiva. De certa forma, pode acabar fazendo com que o medo se torne realidade, como coisa que a pessoa tem medo acaba acontecendo porque o comportamento dela cria isso, certo? Andra criou problemas financeiros para si mesma. Apesar dos problemas, ela estava bem avançada. Quando ela morreu, ainda valia muito dinheiro. Mas apenas essa tendência que ela tinha, onde ela destruiu seus próprios ativos através de seu comportamento, se encaixa com a ideia de que às vezes o medo causa comportamento que cria mais do que a pessoa tem medo.